Oi pessoal, estou novamente aqui para gravar aqui a segunda parte, explicar para vocês essa segunda parte. Só recapitulando, na primeira parte nós falamos sobre o que é o elemento químico, o que de fato vai caracterizar um elemento químico. Nós falamos também sobre a alquimia, que tudo começou com a alquimia, a importância dela dentro da química, a contribuição dela para a química como ciência, e falamos também sobre elementos que são chamados de isótopos. Nessa segunda parte nós vamos entender o que são íons e o que é de fato a tabela periódica que está logo ali atrás. Então vamos lá. Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês 3 exemplos, que esses 3 aqui eu tirei da minha tabela para que ficasse de fato claro o que são esses íons. Lá na apostila, a apostila pega o hidrogênio e o cloro. Então eu resolvi pegar outros elementos diferentes. Então vamos lá. Eu tenho aqui, o que você percebe? Eu tenho aqui, ó, NaBr, vou até colocar assim, ó. NaBrAl. O Na aqui, ele está aqui, ó, é o sódio. O Br, ele está logo aqui, é o bromo. E o Al, ele está aqui, que é o alumínio. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender: quando o elemento químico, professora, que são elementos? São. Eu posso dizer que são átomos? Também. Quando esse elemento ele tem o sinal de mais ou sinal de menos, significa que ele é chamado de átomo, no caso íon, ele é chamado de íon. Então ele é um elemento íon, ele é um átomo que é íon. Mas o que são íons? Íons são é um processo que acontece transferência de elétrons, ou que perde ou que ganha. Do mesmo jeito que a gente perde alguma coisa, a gente ganha, os elementos também acontecem da mesma forma. E aí o que vai acontecer? Nós temos aqui, o primeiro elemento que eu coloquei, o sódio, aí eu tenho aqui embaixo o número 11 e aqui em cima o 23. Nós já havíamos visto que o número, sempre o número maior, ele representa o A, que é o número de massa. Vou até colocar aqui, que eu acabei esquecendo, e aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, viu? E aí, então, esse número 23, ele representa o número maior. Se ele é o maior, ele é o número de massa. Então, o A é o número de massa, é o 23 do sódio. O P é sempre o número menor. Então, quem é o menor? É o 11. O Z também é sempre o número menor e é o 11. O E também é sempre o número menor. Porém, você tem que observar que esse elemento ele tem um sinal de mais. Um sinal de mais ou de menos, você tem que entender que toda vez que você observar no elemento químico tem um sinal de mais, significa que ele está perdendo. E quando ele tiver o sinal de menos, significa que ele está ganhando. Então, você tem que entender que o mais na química perde e o menos na química ganha. Então, é ao contrário, viu? E aqui, o E, no caso, é o número de elétrons. E a gente viu que o número menor ele representa prótons, número atômico, também número de elétrons. Só que como esse elemento está com sinal de mais e não tem nenhum número, quando não tem nenhum número, significa que tem um ali, que não aparece, mas ele está assim inserido, ele só não aparece. E aí o que acontece? Esse sinal, ele vai influenciar no número de elétrons, apenas isso. E aí eu tenho aqui, se não tivesse sinal de mais, o número de elétrons ia ser 11. Mas aí, como eu tenho aquele sinalzinho de mais, o sinal de mais na química significa que ele está perdendo 1, porque não aparece nem número ali, então ele está perdendo 1 elétron. Então, se antes ele tinha 11 elétrons, quando ele está perdendo 1, ele vai ficar com 10. Outra coisa, o outro elemento aqui, que é o bromo, ele tem um sinal de menos lá em cima. Então, voltando aqui para as letrinhas, o A é o número de massa. Que é o número de massa? É sempre o número maior. Quem é o número maior do bromo? 80. O P é o número de prótons, que é sempre o número menor, 11 ou 35. O Z é sempre o número menor, que é o número atômico.
também é 35. E o E, se não fosse o sinal, ele seria 35, mas como tem o sinal de menos, e o menos na química ganha, como não tem nenhum número, significa que ele está ganhando 1. Então, ele não é 35, ele é 36. Então, o número de elétrons do bromo é 36. Aqui, nós temos um outro elemento, que é o alumínio. O alumínio tem 27, tem 13. O número de prótons do alumínio, 13, que é sempre o número menor. O número atômico, que é o Z, do alumínio, é 13, porque é sempre o número menor. O número de elétrons do alumínio, e aí, não tem nem sinal de mais nem sinal de menos. Então, quando não tem nem o sinal de mais e nem o de menos, ele é 13. E o número de massa, que é o A, sempre é o número maior, que é 27. Então, toda vez que o elemento ele tiver a carga positiva, ele está perdendo. Então, ele é um íon chamado cátion. Cátion. Toda vez que esse elemento tiver um sinal negativo, ele é um íon chamado ânion. Toda vez que esse elemento ele não tiver nem carga positiva e nem carga negativa, ele vai ser um elemento neutro. Então, eu vou chamar ele de átomo neutro. Ele nem perde e nem ganha. Nem tem carga elétrica positiva e nem tem carga elétrica negativa. Viu? Agora, dando continuação, nós temos aqui a nossa tabela periódica. Então, na tabela periódica, ela tem esse formato aqui, porque isso foi de acordo com várias pesquisas que eles foram fazendo no decorrer dos anos. Uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que a tabela periódica atual ela tem 118 elementos, sendo que 92 são extraídos da natureza, né, foram extraídos da natureza, e os demais foram criados em laboratório, foram descobertos em laboratório. Esses 118 elementos faz com que a tabela periódica ela seja organizada em ordem crescente de número atômico. Essa ordem crescente de número atômico segue assim, ó, 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por aí vai. Então, essa organização em número atômico faz com que ela seja uma forma assim, até melhor para ser organizada e de melhor compreensão. Uma outra coisa também, ela é composta de 1 a 7 linhas, no caso horizontais, que nós temos aqui, ó, essas linhas horizontais, que a gente chama de períodos. Então, ela tem, ó, uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas. Professor, e essas duas linhas aqui, 7, 8, 9? Não é contada como 8, 9, não. Essas duas linhas que estão aqui representam os lantanoides e os actinoides. Essas duas linhas são continuação desse aqui. Por que, professora, que não foi inserido aqui? Não tem um motivo, eles não explicam por quê, mas eu acredito assim, que se essa linha toda fosse colocada aqui, a tabela periódica ela seria maior do que a gente já imagina. Então, ele resolveu parar aqui, ó, dar continuação aqui. Então, por exemplo, 56, aí não vai não, 56, 57, 58, não. 56, aí pra lá, ó, 57, 58, 59 e vai seguindo. Do mesmo jeito, o último número aqui é 88, aí não vai não, 89, 80, não. 88, aí 89, 90, 91, por aí vai. Porque se fossem inseridos aqui, essa parte aqui seria mais para cá. Então, a tabela ia ser bem enorme. Então, eu acredito que foi uma das estratégias para que a tabela, mesmo sendo esses 118 elementos, ela não ficasse longa. Para que tem muitas escolas, muitas faculdades que utilizam ela para um modo de pesquisa para os alunos durante as provas, as atividades. Então, para que ela não ficasse aquele papel longo para algo dobrável, eles resolveram, né, colocar assim apenas a continuação, viu? Então, ela é composta aqui por 7 períodos e ela é composta por 18 grupos. Por que 18 grupos? Porque eu tenho aqui 18 colunas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 colunas, que são chamadas de 18 grupos. Quem teve essa ideia de organizar assim, quem começou tudo, na verdade, foi o Dmitri Mendeleev. Então, Mendeleev teve uma grande contribuição, só que não foi ele sozinho não, galera. Como essa tabela é extensa, tem muitos elementos, é claro que teve a contribuição de mais outros químicos para ajudar ele, viu? Então, aqui eu encerro a nossa segunda parte, a nossa aula sobre elementos químicos. E até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, você pode estar mandando mensagem, tirar todas as suas dúvidas, que eu responderei todas elas, viu? Então, até a nossa próxima aula.